Nesse momento vamos fazer a leitura do domingo 7 do Catecismo de Heidelberg, que será usado na pregação dessa manhã. Aqueles que estão com o Catecismo em mãos, domingo 7, pergunta e resposta 20. Então, todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles perecem por meio de Adão? Não. Só são salvos os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Pergunta e resposta 21. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Agora vamos ao Evangelho de João, capítulo 15. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar e vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Ó Senhor Deus, mais uma vez nós suplicamos a Tua graça sobre nós, sobre esse momento tão especial no culto, em que a palavra que nós ouvimos agora nos será proclamada aos ouvidos. O Senhor nos ajude para que essas palavras possam ter um efeito profundo em nosso coração, também um efeito duradouro, que essas palavras permaneçam em nós e por meio delas nós estejamos sempre unidos a Cristo. Nunca deixa que, tendo experimentado por um momento os benefícios de estar unidos a Cristo pactualmente, venhamos a ser cortados por causa de uma vida infrutífera que venhamos a desenvolver. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós
e confirma em nós a tua boa palavra, em nós e na nossa casa, na nossa família, em nossa esposa, em nossos filhos, segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, domingo 7 é um domingo importante no catecismo, hein? Quem passou pelas aulas de catecismo já sempre estão ouvindo, hein? Memorize o conteúdo do domingo 7, porque o domingo 7 é importante porque nos fornece a definição bíblica da fé. Quando nós estamos em qualquer lugar, a gente ouve muito falar sobre fé, e até virou moda as blusas com a palavra fé estampada no coração. Essa semana alguém colocou no Facebook uma postagem acho que de Umbanda, não sei, de alguém da Macumba lá dizendo, tenha fé. Então, todo lugar está sendo falado sobre fé. O catecismo fala sobre a verdadeira fé, aquela fé que se fundamenta na palavra de Deus. Isso é a pergunta e resposta 21 do catecismo. Mas na pregação de hoje nós trataremos mais particularmente a pergunta e resposta 20. Essa pergunta e resposta 20 sugere que todos possam vir a ser salvos por meio de uma ligação com Cristo, da mesma maneira que a ligação da raça humana com Adão levou à condenação de todas as pessoas. Então a pergunta 20 levanta essa questão de todos serem salvos por Cristo, assim como em Adão todos são condenados. Mas esse universalismo não existe na Bíblia, e o catecismo vai responder negativamente: não. Nem todos são salvos em Cristo Jesus, como todos os que não estão em Cristo Jesus estão condenados. Então a palavra ligação com Cristo, que está implícita na pergunta, ela aparece explicitamente na resposta com a palavra enxertados. Então essa palavra aqui é muito importante. Essa palavra nos conduz à resposta bíblica a essa pergunta, e por isso nós lemos a passagem de João 15, onde Jesus conta a parábola da videira, porque nessa parábola Jesus ensina sobre essa ligação vital que os crentes têm com Ele. Então a figura da videira mostra que de fato existe um tipo de ligação que é vital, mas também mostra que existe uma ligação superficial de pessoas com Cristo. Então a videira, que é uma planta, uma fruta aí, da uva, que vinha sendo usado em Israel como símbolo da nação de Israel, como Isaías 5 também fala, e juntamente com figueira e oliveira eram plantas símbolos da nação de Israel, e Jesus aqui usa a videira como essa nação símbolo. Então essa videira representava a nação de Israel. E Jesus fala sobre a ligação dos ramos com o tronco principal da árvore, e essa ligação dos ramos com o tronco principal garante a sobrevivência dos ramos, mas também garante que os ramos podem ser frutíferos. Por quê? Os ramos que estão conectados com a planta recebem a seiva da planta. A seiva é semelhantemente ao sangue que percorre o nosso corpo, levando os nutrientes a todas as partes do nosso corpo. Assim também nas plantas, a seiva está circulando por toda a planta e levando os nutrientes que as plantas precisam para se manterem vivas e para que os seus ramos cheguem a dar frutos. Então, da mesma maneira, Jesus ensina que os discípulos estão unidos a Ele, a Cristo,
recebendo dele tudo o que eles precisam para se manterem vivos espiritualmente e para que tenham uma vida espiritualmente frutífera. Jesus diz nos versículos 2 a 5, fala sobre essa ligação frutífera. No versículo 7, ele fala que, como resultado dessa ligação vital e de uma vida frutífera, eles terão as suas orações ouvidas. No versículo 9, ele fala sobre o amor que os discípulos desfrutam como resultado dessa ligação vital, e nos versículos 10 a 11, Jesus fala sobre a plenitude do gozo que os discípulos podem desfrutar como resultado dessa união vital com Cristo Jesus. Esses benefícios da salvação só são possíveis em Cristo Jesus, e só são possíveis de verdade àqueles que de fato estão em uma união vital com Cristo, e não aqueles que, estando em uma união superficial com Cristo, não produz verdadeiros frutos da salvação. Jesus aplica essa ilustração da videira aos discípulos, os discípulos eram como os ramos naturais da árvore. Essa árvore, essa videira, Deus vinha cultivando entre as nações ao longo do tempo, cultivando uma descendência santa, como uma árvore plantada no meio das nações, e desde a promessa mãe de Gênesis capítulo 3, versículo 15, passando pelos patriarcas e símbolos, rituais e sacrifícios da lei, Deus estava dando crescimento a essa árvore, que é Israel, entre as nações, e na pregação da noite nós até estamos ouvindo um pouco mais sobre essa providência de Deus, de cultivar essa árvore, preservar essa nação das demais nações da terra. E até o tempo do Novo Testamento, o restante do mundo ignorava a promessa da salvação que Deus estava revelando exclusivamente na nação de Israel, como uma planta separada por Deus. O Salmo 147, os versículos finais, 18 a 20, claramente falam sobre essa exclusividade da revelação do plano salvador a Israel e não às demais nações da terra. Até mesmo para a mulher samaritana, quando Jesus estava conversando com ela em João 4, Jesus claramente disse para a mulher samaritana que a salvação vinha dos judeus. Embora os samaritanos tinham alguma ligação histórica com Israel, porque o surgimento da raça dos samaritanos é a partir da mistura de israelitas com outros povos. Mas Jesus diz no capítulo 4, versículo 22, a salvação vem dos judeus. E em outros lugares, Jesus ensinou claramente que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a nação de Israel é essa planta que Deus plantou entre as nações e que está cultivando ao longo das nações, e a participação natural nessa planta fala sobre o relacionamento pactual que Deus tem com a nação de Israel, mas não coincide com salvação. Então a participação na árvore não garante a salvação, embora não há salvação fora da árvore. Então devemos perguntar o que aconteceria se alguns ramos naturais dessa árvore fosse cortado, não desse fruto, melhor dizendo. Alguns ramos que estão conectados, mas não estão provando de uma ligação vital, e não desse os frutos que eram esperados. Versículo 2, que diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Versículo 6,
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, o texto é muito claro. Aqueles que têm uma ligação superficial, mas não vital, e não produzem frutos, serão cortados da árvore. Então, essa ameaça que Jesus está fazendo à nação de Israel naquele momento é realmente muito séria, e nós também devemos considerar isso, porque muitas vezes nos confiamos de que uma mera ligação superficial com Cristo, por meio de estar presente na igreja, de fazer parte de uma igreja, possa nos garantir a salvação, assim como muitas vezes nos iludimos que os nossos filhos possam alcançar a salvação simplesmente pelo fato de terem recebido o sinal da aliança. Essa ameaça que Jesus está fazendo naquele momento é séria, porque era exatamente o que estava acontecendo com a nação de Israel. A nação pactual, a planta, a videira plantada entre as nações, não estava dando fruto que testemunhava de uma ligação vital com Deus. Jesus ilustra de uma maneira muito brilhante essa procura dele por frutos na árvore. Vocês se lembram da parábola da figueira estéril? Nós inclusive ouvimos uma pregação sobre essa parábola aqui, Lucas capítulo 6, versículos 6 a 13. Jesus espera que a sua planta dê frutos, e o agricultor vai a essa planta procurando os frutos e não acha, e anuncia que vai cortá-la. Naquele momento nós ouvimos que o agricultor, ele pede ao Senhor que deixe passar mais um ano, e ele vai cuidar para que essa árvore possa receber todos os nutrientes para que se torne frutífera, senão ela será cortada. E vivemos nesse tempo de tolerância e misericórdia, em que temos recebido mais, a fim de vivermos uma vida frutífera. Lembre-se também, não da parábola, mas da história mesmo, que Jesus, tendo retornado para Jerusalém, estava com fome e foi até uma figueira procurando fruto para comer, e não achou, e Jesus amaldiçoou, e aquela figueira secou no mesmo instante. Essas passagens ilustram claramente que Jesus, como aquele que está cuidando da videira, está procurando os frutos que são esperados. Por isso Jesus vinha advertindo os judeus que o reino de Deus seria tirado deles e seria entregue a um povo que produzisse frutos. Mateus 21, 43. Nós sabemos que isso de fato aconteceu. Os judeus persistiram em sua rejeição a Jesus como o Salvador prometido, ao ponto de entregar Jesus para ser crucificado e morto pela mão dos ímpios. E Jesus cumpriu a sua promessa. Israel apanhou os castigos da aliança por causa da sua rejeição e perdeu a posição honrosa de nação pactual entre as demais nações do mundo. Deus agora tirou o reino da exclusividade de Israel e agora espalhou esse reino pelo mundo por meio da proclamação do Evangelho, que está sendo anunciado a todos os povos, anunciando e prometendo o reino de Deus àqueles que creem. Então, o juízo para aqueles que estão fora de Cristo ou que são cortados de Cristo é um juízo terrível. Não é simplesmente perder os privilégios de estar unido a Cristo e gozar da salvação. Se fosse só isso, já era demais.
Mas não é só isso. Porque Jesus indica que aqueles que são cortados dele queimarão eternamente no fogo do inferno, versículo 6, no final do versículo 6. Não é só perder os privilégios da aliança, mas é receber o justo castigo pelo desprezo e rejeição ao Salvador. Por isso, devemos levantar clamor de misericórdia por nós mesmos e também pelos nossos filhos, por nossa casa e pelos pecadores que perecem nesse mundo sem Cristo, fora de Cristo, sem essa ligação vital com Cristo. Mas ao mencionar esses galhos que estão sendo cortados porque não estão dando fruto, notem os irmãos que a imagem da videira está começando a sofrer uma modificação, porque Jesus vem falando dessa videira como a árvore com os seus galhos naturais, os descendentes de Abraão. Porém agora esses galhos que não estão produzindo frutos estão sendo cortados, e essa imagem será ampliada a partir do enxerto de outros galhos que não pertenciam a essa árvore, a videira. Eram ramos que não eram naturais, ramos que não faziam parte do povo de Deus, não tinham uma promessa, fazia parte de zambujeiro bravo, oliveira brava. Mas agora essa imagem da videira, como o povo pactual de Deus plantado entre as nações, já começou a sofrer modificações com a poda de alguns galhos que não davam frutos, e agora ela é ainda mais ampliada com a imagem dos galhos que estão sendo enxertados. Isso nos leva para o texto de Romanos capítulo 11, por favor, vá para lá agora. Vamos fazer uma leitura rápida dos versículos 1 a 24, eu não vou explicar esse versículo, mas a simples leitura e o apontamento de alguns detalhes aqui são suficientes para nós fazermos a ligação com o texto de João, capítulo 15. Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ou seja, ter cortado alguns galhos significa que Deus rejeitou? Não, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, se eu estou aqui na igreja, é porque Deus não rejeitou, Deus foi fiel. Então ainda tem descendente de Abraão na igreja. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela tua incredulidade foram quebrados, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, notem o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Israel não alcançou a sua salvação por aquilo que buscava, ou seja, por causa da sua ligação natural com a árvore. Mas, como lemos no versículo 5, a eleição alcançou isso. E Paulo vai explicar que esses eleitos incluíam não somente gentios. Não é que Israel foi completamente rejeitado e agora não tem mais espaço para Israel e agora tudo é gentio, de jeito nenhum. Paulo diz que também os judeus, se arrependendo, são novamente enxertados, e assim como os gentios compõem essa nova árvore que foi alterada com a inclusão dos gentios. E Paulo adverte uma coisa muito óbvia: se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais aqueles que não são naturais. Então a nossa participação no povo de Deus não deve nos levar à soberba, mas à humildade, porque Deus incluiu-nos nessa árvore sem que nós tivéssemos nenhuma ligação com ela. E devemos também nos lembrar dos judeus e de todos aqueles que estão fora, especialmente dos judeus, porque lembrem-se que para que nós fôssemos enxertados nessa árvore, Deus usou a queda deles. Deus não inventou outro lugar na árvore. Deus usou o lugar dos ramos que foram quebrados. A nossa inclusão no povo de Deus tem uma certa dependência com a promessa que Deus havia feito aos descendentes de Abraão. Os gentios, por causa disso, devem ser humildes e devem temer a Deus, para que não, na sua incredulidade, não experimente o mesmo juízo que os judeus
tem experimentado desde o passado, embora podemos ver nesse texto que há uma esperança para os judeus, em de serem novamente reenxertados na oliveira. Então, voltando para o texto do catecismo, então preste atenção à resposta que o catecismo está dando à pergunta. Então, todos vão ser salvos por Cristo da mesma maneira que todos foram condenados em Adão? Não, só são salvos os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo. Nem a participação natural garantia a salvação, mas é a participação na fé, pela fé, tanto judeu como gentio, não importa se nasceram dentro da aliança, é a ligação pela fé que garante a nossa salvação. Então, não existe de jeito nenhum essa coisa de salvação universal, embora há uma pressão muito grande no mundo hoje de fazer com que os cristãos aceitem que não há uma exclusividade na salvação com os cristãos, e nós mencionamos isso no estudo de quarta-feira para quem estava aqui. Não há essa abertura para que agora novos caminhos possam ser traçados para se chegar a Deus. O caminho continua sendo o mesmo, Cristo. O que mudou é que esse caminho no passado foi anunciado somente na nação de Israel, e hoje esse caminho está sendo anunciado para todas as nações do mundo. Portanto, pecadores, se arrependam e creiam. Esse é o chamado do Evangelho. É verdade que há uma condenação universal. Toda a raça humana está ligada a Adão. Toda a raça humana está em Adão. Não é somente uma consequência do erro que Adão cometeu, mas é uma participação direta, de modo que somos nós que pecamos juntamente com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Por isso a condenação decorre de Adão para toda a raça humana. Romanos 5, o apóstolo Paulo vai ensinar isso a partir do versículo 12. Mas não é assim a salvação. A salvação decorre de um único ato de justiça, não para a salvação de toda a raça humana, mas para a salvação de todos os eleitos. Lendo Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, você, numa primeira lida, pode parecer estranho, porque você vê o texto usando a palavra todos, e muitas vezes até parece que o todos ali é todo mundo. Mas Paulo está dirigindo aquela palavra para o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para a salvação, os eleitos. Desses eleitos, todos serão salvos. A salvação é para todos eles, nenhum deles sequer se perderá. E nós temos muitos exemplos bíblicos que mostram isso. As 100 ovelhas que representam a totalidade do rebanho de Deus, Deus não deixou para trás uma única ovelhinha que tinha se perdido. Então a salvação não é assim como a condenação. A condenação decorre de um só, para todos, toda a raça humana. Mas a salvação decorre de um só, para todos os eleitos de Deus. Então aqui nós temos os princípios, alguns princípios da reforma: salvação pela graça, pela fé, Cristo somente, a glória somente a Deus. Jesus mesmo menciona isso aqui. Todos os princípios da reforma estão juntos nessa palavrinha tão especial que o catecismo está usando aqui: enxertados em Cristo. Nós não fazíamos parte, fomos enxertados. Não há salvação universal, a condenação universal, mas a salvação é somente para os eleitos de Deus, que alcançam essa salvação pela fé em Cristo Jesus.
Estamos quase concluindo, mas ainda é preciso esclarecer uma coisa. O simples enxerto, então, não garante salvação a ninguém. Como a participação natural também não garantia salvação aos descendentes naturais, aos descendentes de Abraão, aos filhos naturais, aos ramos naturais da árvore. Então voltamos ao ponto da fé. Nós não tratamos ela especificamente na pergunta e resposta 21, mas ela é necessária para que a gente entenda isso aqui. O nosso enxerto na árvore não é por uma fé comum, uma fé geral, uma fé que todo mundo diz que tem, mas é por uma fé especial, que o catecismo chama de verdadeira fé. Essa fé que o catecismo define biblicamente como um crer em tudo o que a palavra de Deus diz. Não é crer no que eu quero, não é no que cabe na minha mente, não é no que eu aceito. Você crê em tudo que a Bíblia diz, até quando ela condena os meus pecados. Uma fé que confia firmemente e verdadeiramente na salvação somente por meio de Cristo. Essa salvação que não é prometida geralmente aos outros, mas eu tomo essa promessa como sendo pessoal, é minha, Deus está falando comigo. Não é jogada como bamburim, mas é uma promessa que é dirigida ao meu coração. Eu creio que Jesus morreu por mim. Uma fé que não brotou do coração humano como uma coisa própria nossa, mas uma fé que foi plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. Essa é a fé verdadeira, que cria não uma mera ligação com Cristo por meio de uma participação visível na igreja, mas uma fé que cria uma ligação vital entre nós e o nosso Salvador. Nós, como ramos enxertados, não somos por isso menos participantes da seiva da árvore, porque milagrosamente Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todas as árvores, e também o Criador do seu povo, Ele tem poder para fazer com que o galho que não pertencia a essa árvore fosse enxertado na árvore e desse frutos e frutos em abundância. Ou no caso dos judeus, reenxertados, e Paulo fala sobre isso, enxertados de novo. São colocados de novo depois de terem sido cortados. Então, últimas palavras. Nós conhecemos bem que a salvação tem dois lados. De um lado, a eleição de Deus, e do outro lado, a responsabilidade humana. Nós somos chamados a crer. Mas também devemos saber que ninguém será salvo por causa de sua fé. Mas a fé é um meio, e não o próprio ato da fé que garante a nossa salvação. Ou seja, ninguém se enxerta em Cristo por causa da fé, mas alguns, e somente alguns, são enxertados por meio da fé. Quem enxerta pecadores em Cristo é o Espírito Santo, não são os próprios pecadores que decidem isso. E o Espírito Santo usa a fé para enxertar pecadores em Cristo. Não usa a justiça humana, não usa as boas obras, não usa a sua vontade. Deus usa a fé, a verdadeira fé, para pegar pecadores perdidos e dar nova vida a eles, enxertando em Cristo Jesus. A fé que o Espírito Santo usa para enxertar pecadores em Cristo fala da regeneração e da santificação que Cristo opera por meio do Espírito Santo em nossa vida, como Jesus ensinou. E mais uma vez, voltando ao texto de
João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Portanto, amados irmãos e irmãs, busquem a graça de Deus continuamente, para crescer mais e mais na verdadeira fé e para permanecer nessa fé e no amor e no gozo do nosso Senhor, até que Ele seja completo em nós. Louvem a Deus pela eleição de pecadores, porque vocês não podiam escolher Deus. Deus escolheu vocês. Por isso, louvem também a Deus pela promessa que vocês estão ouvindo do Salvador de vocês mais uma vez. E que vocês, ramos de oliveira bravas, foram enxertadas na verdadeira oliveira, que é Cristo Jesus, o Senhor, pela verdadeira fé. Por isso vocês são contados entre os eleitos de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso e bom. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor nos faça promessas tão maravilhosas? O que temos nós para merecer tão grande amor? O que o Senhor viu em nós? Nos envergonhamos quando nós ouvimos a lei do Senhor sendo lida diante de nós, porque nós sabemos os nossos pecados, Senhor. Nós sabemos quanto valor nós temos dado ao Senhor e a essa promessa bendita que, sem merecer, nós recebemos. Ah, Senhor, por favor, nos ajuda para que mostremos um coração gratos ao Senhor e para que dediquemos a nossa vida ao Senhor. E em tudo que formos fazer, que nós pensemos no Senhor e na glória do Seu nome, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Por favor, Senhor, finca essas palavras em nosso coração, não apenas para consolo nosso, de que encontramos refúgio e salvação, nós escapamos do juízo condenatório que há de vir definitivamente sobre esse mundo, mas finca esta verdade em nosso coração também, para que, cheios de temor, nós não nos tornemos soberbos e negligentes, vivendo vidas relapsas, mas que nós possamos buscar a graça do Senhor para viver vidas frutíferas e provar de toda a graça que nos é concedida pela fé em Cristo Jesus, pela operação do Espírito Santo em nosso coração. Por favor, Senhor, nós te suplicamos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.